preparadas ou não, só para a gente conseguir estar o mais presente possível aqui. E papel e caneta são sempre bons para a gente anotar as perguntas que vamos ter. E aí a gente. É isso. E vamos usando o chat, que a gente gosta muito da interação via chat também. Bom, E só por dar que um. a gente está aqui, Fernando? Conta para nós. Por que estamos aqui? Deixa eu pegar aqui minha cola. Acho que eu vou colocar ao contrário ali, cara. Eu vou colocar André. primeiro nossos objetivos. Fala, André. Carol, boa noite, Fernando. Boa noite, colegas. Bem-vindo, querido. Vou colocar no chat ali, André, nosso objetivo de estar aqui, né? A gente tem feito já esses encontros faz um tempo. Muitas pessoas ficam procurando, né, um lugar de prática, nem todo mundo encontra um lugar de prática para a estrutura libertadora. A gente decidiu criar um espaço ali, quase que mensal, para as pessoas virem, se conectarem com outros praticantes, descobrir novas possibilidades. E aí, no caso de hoje, a gente vai estar falando sobre a questão de liderança. Então, a gente faz uns encontros temáticos, e esse é o tema que a gente trouxe para esse encontro, que é a liderança com as estruturas libertadoras. E aí, o que que a gente fez? Caso eu tenho essa missão na Aprendix, eu sou o cara que fico chamando as pessoas, convidando pessoas maravilhosas para estarem aqui compartilhando o que elas têm feito. E aí, três líderes muito bacanas atenderam o nosso chamado e vão estar trocando com a gente hoje. Daqui a pouco a gente vai apresentá-las de uma forma mais adequada. E o que que a gente vai fazer? A nossa agenda. Vou colocar ali também no chat para ficar como referência para quem gosta de ter uma previsibilidade do andar da carruagem. A gente vai terminar daqui a pouco nossas boas-vindas, organização geral aqui, receber quem chegou um pouquinho mais tarde. E aí vamos fazer um impromptu networking para vocês começarem a conhecer quem é que está nessa sala. Depois vamos ter o aquário, o User Experience Fishbowl, com essas três convidadas queridas. A gente vai fechar com o impromptu networking de novo. Então, não sei se vocês já fizeram isso, mas é uma forma interessante de processar o que a gente viveu e trazer um pouco mais de insumos dos colegas. E aí a gente encerra de fato. É isso, Carolina. É isso, eu achei tão bonito, ficou bonitinho, né? Ficou um sanduíche de Improv Networking com o recheio de um fishbowl. É um bom recheio, vamos dizer que. É um bom recheio, e acho que é a parte mais, né, importante aqui do nosso encontro. E Então, só vamos ver o que dá. checando. Fernando chegou agora, né? Carlos também chegou ali um pouquinho depois. Vocês estão no lugar certo, estrutura Libertadoras, encontro de prática, é isso mesmo, né? Com certeza. Beleza. Tá bom. Só para ter aquela certeza. Léo, sabe quando o piloto fala, estamos no voo em direção a Brasília? Aí a pessoa levanta e sai correndo, tem que ir para Recife. Então, se esse é o voo que você tem que estar, estamos juntos. E aí, Carolina, vamos para o Impromptu Networking. É, então, estamos aqui para usar as estruturas libertadoras, né? E a primeira que a gente vai usar, como a gente falou ali, é o Impromptu Networking, que tem esse propósito de compartilhar desafios, expectativas e conectar as pessoas. E a conversa nas salas separadas vai ocorrer com relação àquelas duas perguntas, né? O guia para a conversa são as duas perguntas. Onde você exerce papel de liderança hoje? E o que você espera receber e oferecer a este grupo? Então, são duplas, 4 minutos de conversa, mais ou menos 2 minutos por pessoa, 3 rodadas, ou seja, você vai poder encontrar 3 pessoas diferentes nessas rodadas, tá certo? e vamos nós. 4 minutos. Ah, eu só Voltamos. no meio da palavra. Eu já estava até assim, gesticulando e buf. Vamos para a última rodada? Vamos. Então vamos nós. E 4 minutos muito rápido. Estava muito bom, não sei você. Cortou. Bom que você reclamou. Se você reclamou, agora todo mundo pode. Essa fala é minha. Bebendo o seu próprio veneno. Não é? Ó, Outro dia eu vi um. reencontrei aqui meus colegas de turma de facilitação, pelo que a Vivi falou, porque estava achando que era estruturas libertadoras, mas acho que foi do curso de Faz mais facilitação tempo, é? virtual. É, faz uns 3 anos.
pelo Mas menos. voltando ao tema do tempo, outro dia eu vi um facilitador fez um negócio muito legal. Ele falou assim pro grupo: e gente, me ajudem a cuidar do tempo. O Zoom ele tem um reloginho em cima. Me ajuda a prestar atenção se ele está andando direito, porque eu tenho a impressão de que ele não está. Mas fica de olho para mim, Isso é ótimo. Que malandro, hein? não é? É, mas ele corre, esse é o problema. Esse Ele relógio, ele corre. Quando você tá rápido. distrai, quando você olha, ele passou. Então. E vamos ao que Eu interessa, vou então, o recheio do sanduíche? fazer o setup aqui da coisa. Então, vamos lá. Ana Lúcia Calisto acabou de chegar. Bem-vinda, Ana. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Vou só colocar na tela aqui, para quem não está familiarizado com o aquário. Fishbowl é esse aquário redondinho, que tem geralmente um peixinho dourado dentro. E o aquário em si ele é uma metodologia bem difundida no meio da facilitação. E os dois autores das estruturas eles fizeram uma simplificação do aquário para ele ficar bem fácil de conduzir, sem expor ninguém. Eu lembro que eu vi um aquário sendo facilitado uma vez, o aquário original. E o papel do facilitador ele é muito importante. Ele é até meio. Eu olhei assim e falei, nossa, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser igual esse cara aí facilitando esse aquário. Porque demanda. E o aquário, nessa versão da Estrutura Libertadores, ele demanda bem menos, tanto do facilitador quanto do grupo, né? Então é mais inclusivo nesse aspecto. E no presencial, é assim que ele funciona. Os peixes são essas 5 pessoas aqui no meio. Essas pessoas, elas têm alguma capacidade que elas obtiveram a partir da experiência delas e elas estão ali para compartilhar essa capacidade com a comunidade. E essa comunidade é o pessoal que está ao redor ali. Você vê que está todo mundo atento, tomando nota, porque eles estão ali para ouvir aquelas pessoas. Então, esse pessoal que está aqui ao redor, eles estão ouvindo e eles vão ter um momento onde eles vão poder também fazer perguntas para esses peixes aqui. Esse aqui é um dos autores, é o Keith McCandless, que está em pé aqui facilitando o trabalho. No digital, a gente tem uma versão que é muito interessante. A mecânica ela é super simples. Primeira rodada, os peixes vão estar nesse centro. Aqui no digital, vocês vão ver que eles vão estar mais visíveis na tela. E eles vão conversar. Elas vão conversar sobre uma pergunta que a Carol vai fazer durante mais ou menos uns 15 minutos. E aí, todo mundo que não está nesse aquário, que não são peixes, vão para salas separadas em grupos menores para formular perguntas ou observações para fazer aos peixes na segunda rodada. Então, quando a gente voltar para a segunda rodada, vocês vão trazer essas perguntas e nossas queridas convidadas vão tentar responder da melhor forma possível. É isso, Carol? Algo mais? É isso, Esta não? é a pergunta, né? Que elas vão responder. Mas vamos fazer o setup agora aqui da. Como é que funciona no digital, né? A gente vai trazer aqui para dentro do aquário. Eu vou colocar a Carol primeiro. Ela vai estar ali. E aí vão chegando as convidadas. Paula Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro. Cadê a Vivian? Diretamente de Londrina. E também a Pri, direto de Brasília. Ai, que beleza. Quando é que vocês vão poder estar juntas assim? Só no online, né? Como é que vai É, funcionar, Carolina? não, antes eu preciso falar isso, né? Que é uma emoção de ter três mulheres, né? Que são líderes nos seus trabalhos e que fazem um trabalho incrível e maravilhoso. E eu fico muito feliz, assim, de ver que quem aceitou o nosso convite, no final vieram três mulheres. Isso é incrível. Tem que trazer isso, né? É isso mesmo. Pontuar. Então, como é que vai funcionar? Primeiro, vai ter uma conversa entre vocês três, né, respondendo essa pergunta de quais são as dores, delícias e surpresas das líderes utilizando as estruturas libertadoras. Então, talvez no início você pode falar bem brevemente um pouco sobre você, seu trabalho, para contextualizar, e depois falar um pouco sobre essa pergunta. E aí, quando der uns 15 minutos, eu vou aparecer aqui, aí já significa que são os 15 minutos, e aí os participantes vão para a sala fazer em pequenos grupos para fazer perguntas para vocês. Eles voltam e aí vocês vão olhar as perguntas e responder aquelas que vocês quiserem, enfim. Aí depende do número de perguntas, do tempo que a gente tem, vai ter várias variáveis aí. Tá certo? Tá Então certo. eu vou deixar com Combinado. vocês, eu vou sair daqui do palco ou do Uhum. centro do aquário.
e é com vocês. Bom, vou me apresentar aqui na ordem alfabética. Eu sou primeira vez que eu sou a primeira numa ordem alfabética, não estou acostumada com isso, mas eu sou Paula Coutinho. Eu trabalho na empresa de pesquisa energética, uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e eu coordeno os estudos, trabalho na Superintendência de Meio Ambiente da EPE e eu coordeno os estudos socioambientais que são associados ao planejamento de linhas de transmissão. E também esse é um trabalho mais de longo prazo, né? E também eu estou coordenando um projeto mais de curto prazo, que é um estudo para apontar caminhos para aumentar a resiliência do setor elétrico brasileiro em resposta às mudanças climáticas, que é onde a gente está usando muito, a gente usa muito, né? Mas nesse trabalho a gente tem usado muito estruturas libertadoras em oficinas, acho que é isso que eu pretendo compartilhar um pouquinho com vocês aqui hoje. Sou Priscila, Priscila Curado, de Brasília. Eu sou do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Muitos confundem com STF, né? Mas somos o STJ. O André é um companheiro nosso também aqui do STJ. E eu hoje estou como diretora do Centro de Formação e Gestão Judiciária, que é a área responsável pela capacitação no STJ, de servidores, colaboradores, estagiários. Então, a gente cuida do desenvolvimento no STJ. E antes disso, eu era responsável pela área de consultoria e planejamento da educação corporativa. Então, assim, desde quando eu aprendi, fiz a minha formação em estruturas libertadoras, eu já busquei aplicar, que eu tenho esse atrevimento, e posso dizer do percurso de dores, delícias, né, e as surpresas, né, porque eu acho que tem etapas e fases na aplicação. Então, é isso. Prazer para todos, eu sou a Vivian, sou aqui de Londrina, né, no interior do Paraná, aqui no norte. Conheço a Carol e o Fernando da época, né, da minha primeira passagem. Eu trabalho hoje na Adamar, é uma empresa do agro, uma multinacional que tem mais de 100 países. Eu sou responsável pela parte de desenvolvimento também humano, Latam e Brasil. E comecei a usar desde da formação em facilitação virtual, que ajuda muito, acho que abre assim, né, um leque de possibilidades, e junto isso com as estruturas libertadoras tem sido muito bacana o trabalho com os times, né, o que a gente vê que é possível desenvolver. Bom, então vamos lá, dores, delícias e surpresas. Eu acho que dor é não ter conhecido antes e tem uma dorzinha também de que vocês deixam a gente muito mal acostumado, né, com as estruturas libertadoras e com a facilitação, porque é difícil a gente participar. Eu acho que vira uma dor tudo que é muito que não tem, né, esse tipo de interação, a gente fica, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Como é que esse pessoal, aí, né? Por que que não está todo mundo usando isso, gente? Isso é muito maravilhoso. Então acho que isso é difícil até às vezes participar de processos onde a gente não tem esse mesmo nível de interação, porque a gente realmente fica mal acostumado, né? Percebe o quanto que isso traz ganho, enfim. Acho que delícias, eu estava comentando até no Impromptu, né? Tive a felicidade de encontrar já a Vivian e Priscila no Impromptu e comentei com o Paulo também que conversou comigo. Eu acho que a delícia para mim é ver a coisa acontecendo, né? E a gente percebe como que funciona melhor a gente, no caso da experiência que eu trouxe, né, de trabalhar com oficinas, a gente tem nesse projeto de mudanças climáticas, a gente tem envolvido a empresa inteira nas discussões. Então, e é uma empresa muito técnica, né? A maioria engenheiro eletricista, engenheiro, enfim, várias formações, não tem só engenheiro, tem muitas formações, é uma empresa multidisciplinar. Mas acho que a delícia é ver as pessoas saindo das oficinas felizes com o resultado, né? E ver o conhecimento sendo difundido. E acho que o que é muito importante, essa temática de mudanças climáticas, ela é muito importante, né? Não só para o sistema elétrico brasileiro, mas para a gente, né? Para todos nós.
E uma empresa de planejamento energético é imprescindível que a gente lide com isso, ainda mais num sistema como o brasileiro, né, que é baseado principalmente em energia renovável. Então, esse tema, ele está permeando essas oficinas que a gente realizou com a empresa inteira, elas ajudaram a permear esse tema dentro da empresa, né? Então, acho que isso foi uma delícia muito bacana, né? Então, a gente vê as pessoas conversando mais sobre esse tema, os trabalhos sendo integrados entre várias áreas, e é assim, uma participação efetiva nas oficinas, né? É impossível você fazer uma oficina com a estrutura libertadora que as pessoas não participem, porque ou ela está ali ou ela não está ali, né? Então, eu acho que isso também é uma delícia muito grande. E acho que surpresa tem muitas, né? Acho que um pouco das delícias que eu falei aqui também eu poderia chamar de surpresas. Mas acho que talvez uma surpresa seja a gente ver pessoas que a gente achava que no início, né? Eu achava muito isso. Ai, fulano não vai dar muito certo, né? Não vai participar. E pessoas felizes perguntando, mas gente, mas o que que é isso, né? Qual que é o nome? Querendo entender melhor, porque percebendo a utilização das estruturas libertadoras trouxe de ganho para a gente, né, na construção de processos, no compartilhamento de conhecimento. Então, eu sou uma grande fã e a gente, assim, para mim é caminho sem volta, realmente. Não tem como, depois que a gente conhece, a gente fazer as coisas de outra forma. Maravilha. Bom, como eu falei, eu acho que tem percursos, né? No início, para mim, a maior dor é a incredulidade. E quando eu vim aplicar, assim, num contexto de judiciário, em que tudo é muito formal, tudo é uma maneira tradicional de tratar das coisas, então há uma verdadeira incredulidade, e com isso, o meu aprendizado que eu já trago é que às vezes a gente pode aplicar as estruturas libertadoras sem dizer que é estruturas libertadoras. E aí você às vezes é chamado, faz aquele negócio lá que você faz, né? E logo que eu cheguei, eu passei por uma situação que foi bem desafiadora, que foi, eu propus, apliquei, e eu tinha uma gestora à época, e foi assim, foi rico, foi maravilhoso, mas na hora do, ok, isso aqui emergiu do grupo, e falou, ótimo, mas a gente vai fazer isso aqui. Essa foi a minha maior dor. E como é que são, assim, as perspectivas, né? Como é que a vida segue, né? Hoje eu assumi o cargo e hoje eu posso implementar muitas das coisas. Eu lembro daquela oficina, lembra daquele momento que a gente parou e foi pensar primeiro os nossos nine whys, o nosso porquê, né? E daí fizemos os nossos W3 e depois fizemos o 50% Solution. As pessoas, assim, sabe, elas são levadas para um outro nível de engajamento, né? A minha maior delícia, gente, primeiro essa conexão. O André até fala muito comigo sobre sincronicidade, eu acho fantástico isso. Foi minha trilha formativa, porque eu comecei fazendo uma formação em design thinking, né, nesse processo, o ágil, e depois veio coroando as estruturas libertadoras. E assim, a minha maior delícia é enxergar esse movimento de sair do brilho individual para uma sabedoria coletiva. E você levar o grupo para uma mudança, até uma mudança que eu tento implementar aqui o tempo inteiro, gente, mais do que sangue nos olhos, é brilho nos olhos. Vamos caminhar com brilho nos olhos e vendo as pessoas se engajando, se envolvendo, lideranças emergindo, sabe? Isso para mim é que é a maior delícia, assim. Nesse processo todo, acho que a maior surpresa que tiro também é o processo de autoconhecimento, né? Quando a gente lidera, quando a gente facilita, a gente reconhece, como que a gente, a minha maior surpresa também é como que a gente conexão. Acho que hoje em dia o futuro do trabalho, mais do que as pessoas, quando elas chegam, eu recebi 2 servidores, mais do que perguntar o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer é com quem eu vou fazer, é com quem eu vou trabalhar. E aumenta em conexão. E é isso,
Se deixar, eu falo aqui por horas e horas, sou um entusiasta mesmo. Hoje mesmo participei de uma reunião na diretoria geral com uma juíza. Pensa o desafio. Sem eles perceberem, eu fiz o One, Two, For All. Sem perceber, porque também aqui, se você falar, vamos fazer, sabe, vamos fazer uma dinâmica, tem uma certa aversão, enfim. Eu trago essas dores, delícias e surpresas. Muito bacana. Eu acho que ouvindo vocês, né, até tem um pouco do que eu também tinha escrito aqui, que acho que no começo é coragem, né? Assim, é uma dor, uma delícia, uma surpresa, porque é algo muito novo. Eu trabalho numa empresa no agro, mas uma empresa muito tradicional. O agro é muito tradicional, então é bem isso, né? Quando a Priscila traz, né, e a Paula também é de um ramo mais tradicional, assim, né? Então eu vejo que as pessoas ficam meio assim, né? Então acho que exige uma certa coragem, mas daí que vem, né, a surpresa disso, que ganho que a gente tem, né, de ver o protagonismo coletivo. Então, assim, a gente fez, né, por exemplo, uma ação de diagnóstico para ouvir todo o time de vendas. E que riqueza, né, assim, o que surge, e a gente vê que a surpresa, né, como o grupo acaba tendo muito mais oferecido do que a gente imaginava, né? Às vezes a gente faz uma sessão pensando nisso e quando você vê, né, a contribuição é muito maior. Mas voltando ainda para as dores, né? Algo também que eu vejo, então, ligado isso à coragem é disso, né? De ter uma estrutura ainda aqui mais hierarquizada, então, de desafiar, né? Falar, puxa, assim, as pessoas podem ser ouvidas, e acho que também é aprendizagem e erro aqui, né? A gente aplica, pode ser que uma você fala, puxa, não é bem assim, da próxima vez vou ajustar dessa forma, então acho que também ter a humildade, né, de ir adequando e pensando, e até a gente tinha falado, né, quando a gente estava nas salas antes com a Paula, como a estrutura libertadora nos leva, né, enquanto líderes, a ter claro o propósito, né? Por que que eu estou fazendo isso? O que que eu quero com isso? Então, acho que também nos desafia sempre, sabe? Não é, então vou lá, marco a reunião pauta. Não, mas como que eu vou chegar ao objetivo que eu quero, né, nesta reunião? Então, acho que esse desafiar tem me feito bem, assim. Acho que tem sido legal também ver esse resultado nos times. As pessoas saírem, putz, não tinha pensado nisso. E é isso, de fato, que é esperado, né? No trabalho. Então, acho que isso já liga um pouco, né, com a delícia, né, de você ver a contribuição das pessoas, de ver pessoas que antes jamais seriam ouvidas e agora, né, você dá voz a alguém, né, de fato estruturar. Eu gostei muito na aula lá, né, no material que tinha para a gente consultar, né, como a gente sai de um caos, né, para uma que eu falei, para uma autonomia dirigida. Então, as pessoas podem falar, mas de uma forma muito organizada, assim, o que é muito bacana, né? Você dar voz e trazer soluções que antes talvez demorariam até mais para surgir. E aí, só para ir terminando aqui também, algo que eu pensei é que daí, mais do que líder da área, né, ou da atuação onde eu estou, é muito mais um papel de facilitação, né? Então, desde uma sessão de desenvolvimento, ou de uma reunião, ou num planejamento estratégico, né? Então, como que a gente facilita para que o potencial coletivo de fato saia, emerja, né, com muita escuta, empatia e colaboração. Acho que essa é uma das boas surpresas também de como a gente vê que a estrutura libertadora pode nos ajudar, de fato, a gente ter momentos muito mais dinâmicos, vivos, né, e trocas muito mais ricas. E ela chegou. É. Ela Não, eu chegou, fico assim, né? eu fico assim, não, eu Uhum. não vou agora, eu vou esperar mais um pouco, porque está muito legal. Aí eu fico assim, mas o Tá papo vai bom. continuar com as perguntas do pessoal, né? Então, vocês que estão assistindo, que estão no círculo de fora, digamos assim, vocês vão para salas separadas e vão formular perguntas ou comentários, observações para as nossas peixes. Fala peixe? Peixe. E aí depois, aí escrevam as perguntas que a gente vai pedir para colocar no chat depois, tá bom? Então, vou colocar aqui. E vocês vão ter 6 minutos para isso, para fazer essas perguntas. Está lá na sala. Colocou ali no chat? Botou, né? Coloquei. Então vamos lá. Uh, então vou entrar aqui no Spotlight. Peixes. Peixes ou peixes. Eu vou deixar gravando aqui que esse recado é importante para quem pensar em fazer o aquário.
principalmente no presencial, né? Que tem uma certa pressão de estar ali dentro, né? Tem gente que não sente essa pressão, tem gente que fica super mais exposto ali, né? Então, quando os participantes estão fazendo as perguntas, geralmente a gente vai no centro e conversa com as pessoas, porque assim, vai vir uma chuva de pergunta. Vocês Hum. não têm obrigação nenhuma de responder. Porque às vezes a gente se coloca nesse papel, não, a gente tem que dar a resposta. Mas às vezes a resposta é não sei, estou procurando, não descobri ainda. Então, assim, algumas dicas para os peixes ficarem felizes Essa ali dentro. dica é boa. Porque a gente No fez presencial, presencial, a gente fez um presencial em junho, Ah, é uma é? na pressão, última né? oficina que teve. E foi muito engraçado porque a gente colocou uma pessoa do Operador Nacional do Sistema, que foi uma oficina que teve gente de fora, uma peixe que era da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e tinha um peixe nosso, um peixe próprio. E aí Peixe de Eu fiz, casa. um- eu fiz uma reunião com eles antes, expliquei como é que era, a gente limitou as perguntas, falou que, ó, falou isso, mas na hora, de repente, essa aproximação seria bacana, a gente não fez, eles ficaram lá no meio, Que aí você e a tenta dar uma gente ficava, protegidinha ali de. mas foi É porque eles, importante, achei às legal, vezes se sentem vulneráveis ali e tal, então é legal quando o facilitador, no intervalo assim, quando estão fazendo as perguntas, Uhum. fica lá e dá esse acolhimento até, né? Né, e era a primeira vez E deles aí, com estruturas libertadoras com aquário com tudo. Até nossa, você já aí foi, já chega Já. sendo já peixe. foram de cabeça. É como a Uma Vivian outra falou, dica no coragem. presencial é de se olhar. Então, quando vem a pergunta, dos peixes se olharem entre eles, Uhum. meio que tipo, E sabe, dá uma aí? de peixinho, dá aquela. Ver quem é que solta a bolinha primeiro. E E se não outra, tiver resposta, não tem resposta, né? Hum. e outra coisa que eu acho também interessante, olhar que às vezes a pessoa faz uma pergunta e não sei por quê, não sei quem ensinou isso, que tem que responder logo. É. Né? Dá para respirar, sabe? Respira um pouco e depois responde. Não precisa ser uma coisa assim desesperante, mas eu acho que a gente tem um pouco dessa coisa de que a gente tem que responder tudo certo e rápido, E É, rápido. né? Então tira isso, tira isso. lê e fala: ah, essa faz sentido eu responder. Essa tem relação, sabe? Ressoa comigo, Uhum. tem relação com o meu trabalho, com a minha experiência. E aí vocês respondem aquelas que vocês sentirem ressonância. Mais do Então, que essa é a vantagem do online, né? No online a coisa vem no chat, às vezes vem uma porção de coisa, né? Mas a gente vai falar para o pessoal quando eles chegarem de que aquilo ali são iscas. Os peixes vão morder o que eles quiserem. Então, se você olhar ali, que nem a Carol falou, que tem, essa aqui eu tenho como contribuir, aí você morde aquela isca ali. E aí, outra dica para online: lê a pergunta para ficar na gravação, porque na gravação as pessoas não conseguem ler o chat, né? Então, você lê a pergunta e aí responde. Quem quiser complementar, complementa. Não é obrigatório as três responderem todas as perguntas, mas vocês vão bater nessa bola. É uma outra coisa que é legal, né, Carol, de vocês se autorregularem em relação ao tempo. imagina que se vem uma pergunta super legal, que uma responde, outra quer complementar e outra também, e fica um tempão naquela pergunta, mas está sendo produtivo, não tem problema nenhum, né? Então, Uhum. é isso. E a gente vai ter aí mais ou menos uns 15 minutos para É, isso. 20, quase 20, né? Eles vão voltar em dois, vai dar 24, mais uns 20, 44, aí dá para fechar em 12. Eu não preciso ter preocupação de querer responder todas também, né? Não, De... não. Né? Acho que Aquela o critério é esse, é aquela que a gente bate o olho e fala, nossa, para essa pergunta aqui eu posso contribuir com alguma coisa. Uhum. Aquela que puxa pelo coração são as melhores. Porque aí o assunto também ele vai não só na direção do que os participantes estão querendo saber, mas também na direção do que vocês conseguem contribuir. Uhum. Porque senão a gente acaba tentando, sabe, seguir na ordem e tal, não funciona. Muito mais, fica mais solto e fica muito mais interessante, né? Fica mais viva a conversa. E no presencial, eventualmente também, para uma coisa que a gente faz é pedir para os participantes escreverem as perguntas naquelas fichas pautadas, né? Com letra legível. E aí a gente recolhe, o facilitador recolhe, né, aquelas fichas, escolhe uma primeira ali que seja interessante para você ganhar uns 5, 10 minutos. Nesses 5, 10 minutos você organiza para ver qual é a próxima, junta quais são as parecidas. Então joga a primeira e depois vai sorteando as demais.
Uhum, Isso é uma forma de ajudar os peixes a não ter aquela pressão do. Porque às vezes as perguntas vêm carregadas de peso, né, também. sim. Quando a gente faz lendo, a gente consegue filtrar um pouco esse peso, e se dependendo do tema, pode ser que seja útil para o grupo, né? Ah, é uma dica boa mesmo. Eu acho que lá a gente deixou, eu tô tentando lembrar, mas eu acho que foi o próprio grupo. A gente só pediu para cada grupo fazer uma ou duas, mas assim, ler a primeira pergunta, se alguém já tivesse feito se outro grupo, né, fosse fazer uma pergunta que já tinha sido feita, passar para a segunda opção, assim. Boa. Mas foram os próprios grupos que já fizeram a pergunta. A gente não recolheu. Mas seria Funciona. É, interessante a também, gente prefere. até para direcionar. É, porque no nosso caso, até para dar talvez para dar uma direcionada, né? Mas como a equipe do Roadmap é grande, eles estavam infiltrados também, né? Só eu que estava Ah, facilitando. Então, assim, isso também deu uma. É, até para, né, tentar dar uma. Eles estavam nos grupos também. Tinham uns quatro, cinco bom. pessoas nos grupos. Carolina, Então, me retiraria daqui, deixaria as mulheres novamente pegaram. no aquário. Todos aí. Tô vendo, tem gente chegando. Então, por favor, escrevam no chat a pergunta de vocês. Pode ser individualmente mesmo, não precisa ser uma pergunta do grupo. Se vocês, quais foram as perguntas e a conversa, como é que foi lá no grupo, e quais as perguntas que surgiram, pode colocar no chat. E aí, Vivian, Paula e Priscila vão ler as perguntas, e conforme elas forem lendo as perguntas, elas vão sentir qual delas, é que nem uma isca que o peixe vai lá e come. Então, né? Elas vão escolher uma, não necessariamente vão responder todas, e a gente vai seguindo por aí. Então, não tenha pressão de responder todas as perguntas. Olhe qual que você pode contribuir, e aí contribua. E eu vou me retirar daqui. E aí, por favor, coloquem as perguntas no chat. Tem já um peixinho ali. Tem uma primeira pergunta aqui: como aplica as estruturas libertadoras no dia a dia para tocar a rotina com a equipe? Eu posso dar um exemplo, né, de um. Por exemplo, eu faço com a minha equipe reunião semanal. E a gente, às vezes, a minha equipe de transmissão tem em torno de, acho que tem 14 pessoas, né? Bastante gente. A gente faz reunião online. E uma coisa que eu tenho feito é começar a reunião com um antiforol, ou às vezes um impromptu, para fazer todo mundo ter a oportunidade de falar, então acho que isso é uma forma interessante de usar. E também quando a gente está começando um trabalho novo, né? Então acho que ajuda muito essa coisa do propósito, né? Do que a gente, onde que a gente quer chegar. Então a gente já usou também é, é, estruturas libertadoras para fazer essa organização de trabalho novo. Eu acho que funciona bastante também. Acho que complementando, Paulo, o que você falou, tem a pergunta da Betânia, né? Acho que é muito disso, né? Contar um caso, né, prático, como faz a aplicação e monitoramento das sugestões coletadas e como usar no cotidiano. Então, eu vou contar alguns causos, né, assim, né, a Paula falou um pouquinho, né, das reuniões de equipe. Aqui a gente usou, então, por exemplo, a gente fez um encontro entre líderes, que aí foi muito bacana, né? O Carol e o Fernando ajudaram ali como mentores para a gente organizar. Então, é uma reunião que envolve 120 líderes um dia todo. E sempre era algo muito maçante, né? Aquele monte de palestra, né? E um monte de informação. E como que a gente fez? Então, assim, a gente fez rodadas. O Fishing Bowl, igual a gente está fazendo, coloca os líderes no centro, falam, depois a gente abria para as mesas, os grupos estavam sentados em mesas, pensarem em perguntas e fazerem também esse modelo, e foi muito bacana.
Nesse mesmo encontro, o que que a gente fez? Terminava, assim, um ciclo de palestras. Então, primeiro a gente falou, por exemplo, do comercial, depois a gente falava de finanças. Então, terminou finanças, ali duas palestras. A gente também dividia em grupo e fazia one, two for all, né? A gente fez algumas perguntas para eles discutirem. Então, foi muito rico. Até eles trouxeram que foi o melhor encontro entre líderes que eles já tiveram, no sentido de ser muito prático, né? Participativo. Outra coisa que foi muito assim, o momento que a gente usou aqui, que foi para fazer um diagnóstico, né? No time de vendas, a gente faz várias ações de desenvolvimento, mas parece que nunca tá bom, né? Mas puxa, mas é isso que eles precisam. Então a gente fez algumas sessões de grupos focais com os melhores vendedores, né? Por que que eles vendem mais? O que que eles fazem, né? E aí a gente usou o EcoCycle, né, com todos os programas, e aí até que vocês perguntaram aqui, né, como que a gente coleta essas informações. Por isso que também é legal ter feito facilitação virtual, porque na facilitação a gente aprendeu o Padlet. Então era muito legal que a gente usava o Padlet, eles colocavam as perguntas, eles iam, escreviam lá, e aí a gente voltava para a sala, fazia, dividia em grupos, né? Então o grupo discutia aquilo e depois voltava para o grupão todo, né? O que foi coletado, e no final, então a gente começou com essa facilitação usando o One, Two, For All, e aí depois a gente fez o EcoCycle de tudo que eles falaram, a gente dividiu eles em três grupos, e aí cada grupo foi colocando, né, de todos os programas, tudo que a gente oferece para o time comercial, não só de RH, né, mas a empresa, né, a convenção e tudo mais, aonde que estava a maturidade de cada programa, projeto, e aí foi muito bacana que depois disso a gente conseguiu pensar melhor, e estruturar como seguir com cada programa, né? Então, algumas das ideias aí que já deram certo. Eu voltaria um pouquinho, como aplica as ELs no dia a dia, né, para tocar a rotina com a equipe, uma coisa que eu acho tão rica, tão incrível, é que as ELs elas trazem o como, né? Quando você estuda o ágil, ele traz uma série de princípios e as ELs elas trazem o como você pode conectar pessoas, atuar por meio de pessoas e para pessoas. E uma coisa que às vezes a gente é, perde na sutileza de tudo que a EL traz é os princípios. Os princípios são muito ricos. Quando a gente pensa neles, eles enriquecem para a gente promover um ambiente de segurança psicológica, onde o errar está tudo bem, né? Onde eu dou voz a todo o grupo, porque perceba, no grupo tem aqueles que têm a timidez, tem aquele que não quer, simplesmente não quer falar, tem aquele que domina a fala, mas também tem aquele que ele não vai disputar a fala. Então, às vezes, quando a gente introjeta os princípios, também eles ajudam a como facilitar o processo da conversa para não deixar que grupos dominem ou outros deixem de manifestar aquilo que eu falei no início, né? O brilho individual na sabedoria coletiva ali. Então, eu acho que isso também me enriquece muito. Nem sempre dá para aplicar todas as ELs o dia todo na rotina do dia a dia, mas a essência, quando você percebe a essência, você consegue enxergar o outro com empatia e você consegue ter um olhar mais atento e atencioso para colaboração, para cooperação ali. Muito interessante isso que você falou, Priscila, porque isso tem a ver com uma pergunta aqui do André, né? Se você percebeu alguma mudança cultural visível ou sentida no ambiente após o uso contínuo das estruturas libertadoras. Se algo que antes era impensável e agora acontece com naturalidade. Só um minuto que uma pessoa me... ela chegou do dia, do dia das crianças, do dia das crianças não, do dia sem escola, né? Dia dos professores hoje. Chegou agora. Caiu, vai lá no outro. E aí, uma coisa que eu acho, e faz, tem conexão com o que a Priscila falou agora, né, sobre que é isso, tem gente que fala demais, tem gente que não vai falar, e uma coisa que eu senti bastante, né, no nosso uso com essa prática, né, constante da gente estar usando, na EPE foi que a gente tem naturalmente isso. Realmente tem pessoas que falam demais. E eu tenho percebido que essas pessoas têm dosado um pouco mais, porque
por conta dessa consciência de que o outro precisa falar também, né? E essa coisa do tempo, né? Vai ter um tempo, e se eu tomar o tempo todo, outras pessoas não vão falar. Então, acho que isso é uma coisa muito importante e que as estruturas libertadoras ajudaram bastante, né, nessa percepção de que, não, olha, não posso só eu falar. E outra coisa que eu acho que ajudou é a coisa da objetividade, né? Porque a gente às vezes se perdia muito em pessoa que fala demais, né? E aquelas reuniões muito longas. E quando você estrutura, é isso, né? Você tem um tempo para cada coisa, então eu não posso falar. Então, naturalmente, acho que a gente está aprendendo, e acho que isso é um processo, mas a gente já evoluiu bastante nisso, aprender a condensar, a ser mais objetivo, a trazer as coisas que realmente importam. Então, isso é uma coisa que eu vejo lá no nosso trabalho. E que ajudaram, inclusive, a gente a ser mais objetiva, a ter reuniões mais curtas, né? Porque a gente consegue ali administrar o tempo e trazer o que realmente importa. Então, acho que isso é uma coisa visível. Então, essa coisa de ser menos chato, né? As reuniões serem mais dinâmicas, né? E a gente conseguir fazer mais em menos tempo. Então, isso é uma coisa muito perceptível. Eu, é, é, como fala, né, os próprios princípios. A EL, ela não parte de lugar nenhum sem entender o porquê, né? Qual é o objetivo que você quer usar aquela EL. Então, assim, eu não entro mais numa reunião, não vou num encontro sem pensar na intencionalidade. O que que eu pretendo com isso aqui, com esse movimento, com essa fala? Então, para mim, isso já foi um grande ganho. Se parasse ali quando o Fernando apresenta todo os princípios, para mim já era um grande ganho, já ganhava assim em expansão. E eu queria trazer aqui para o grupo que me ressoa aqui, como pode mensurar o impacto das ELs no público participante, que o Fernando Prestes traz, né? Essa, essa essa pergunta conecta muito comigo, porque eu tenho muito esse foco, sabe, também, Fernando. E aí, qual é o impacto? E aí? O que que deu, né? Eu percebo algumas coisas. Primeiro, o público ele ressoa. Você vê que às vezes, quando você está moderando, você está facilitando, você começa um encontro, está todo mundo de câmera fechada, você faz um impromptu network, já vem com mais câmeras abertas. Vai para um segundo nível, mais câmeras abertas e um sorrisinho. Terceiro nível, a pessoa reclamando do tempo. Então, assim, é um primeiro impacto, porque perceba, é uma tecnologia humana. A gente está falando de pessoas. Então, o meu primeiro indicador é pessoas. Pessoal, quando eu entrei, né, quando até assumi o cargo, você tem a perspectiva. Às vezes, eu poderia focar muito mais em resultados, buscar resultado, né, o foco ali exclusivo em resultado. Mas o que que acontece? Ainda mais hoje, pensando no futuro do trabalho, a realidade complexa, VUCA, BANI, né? Volátil, incerta, complexa, ambígua. Então, é uma realidade, as respostas de hoje já não são mais do mesmo jeito. Então, as pessoas precisam primeiro de uma conexão, de confiança. O primeiro passo, antes de um foco em resultado, é em confiança, sabe? Quando a gente cresce nesse indicador confiança, a partir dali, a gente vai ter impactos que emergem que a gente nem imagina que foi daquela oficina. Entende? Pessoas mais participativas, mais engajadas, mais dedicadas, é aquilo que eu falei, né? Mais do que sangue no olho, brilho nos olhos, né? Então, assim, eu traria isso, sabe, Fernando, como uma contribuição para essa pergunta. E pode ter por certo que o resultado de um coletivo é sempre melhor que de um indivíduo genial, né? Ele pode ter o máximo de repertório, mas um coletivo, ele vai além. Ele vai além. E a gente tem um ganho também individual, que é como eu costumo falar, né? Que Robin Sharma fala, todo potencial não manifestado no final vira dor. Na equipe tem um grande potencial. E aí, quando você consegue extrair isso do grupo, há um ganho de conexão, de alegria, de realização no trabalho, né? Porque isso é o salário indireto, né? Que a gente tem no dia a dia, né?
Eu super concordo com a Priscila, que acho que esse ganho da conexão, né? Como só de você estar numa reunião conectando as pessoas, que diferença já faz no dia a dia depois do trabalho. Então, isso que eu percebo aqui, a gente tem times no Brasil todo. Então, meu, entra o cara de Manaus com o cara de Passo Fundo, com... E são pessoas que nem se conheciam e têm as mesmas dores. Então, é muito legal, porque daí a pessoa traz a dor e eles falam, nossa, eu também tenho essa dor. Então, o problema não é só aqui, olha como ele resolve, como que eu posso resolver também. Então, eu acho que isso já é genuíno, assim, né? A gente quer muitas vezes ver números, né? Resultados ali, mas essa conexão já traz muito resultado. Uma outra ação também que a gente fez em Latam com os países, né? Assim, usando as estruturas. Como foi rico também, né? Pessoas de plantas diferentes, né? Falando, puxa, e aí o que que aconteceu depois, né? Eles vieram, por exemplo, para Londrina recentemente, todos no encontro presencial. Então foi muito legal pensar que o encontro online, com as estruturas, usando a conexão que gera para depois ter outros momentos, né? Presenciais também ou de trocas futuras. Acho que esse é um ganho muito, muito grande, assim. Ó, tem uma pergunta legal aqui: como se preparar para o ajuste e improvisação da técnica, que se não sair conforme planejado no script. Eu vivi uma situação, até foi na última oficina, que foi, não teve graça nenhuma, foi muito tenso, inclusive, que a gente recebeu pela primeira vez uma pessoa que tem a tendência de falar muito, mas muito mesmo, assim, não é assim, né? É muito. E aí tava tendo essa era uma, eu não lembro agora qual que era a estrutura que a gente estava usando, mas era uma estrutura e a gente tinha o coffee break, depois a gente tinha um aquário. E aí tava tudo, né? Tava tudo encaixadinho. E ele não parava de falar. E eu falei, eu cortei, falei, vou pedir para você encerrar, porque, né? Porque a gente e assim, eu vou até. Fernando e Carolina, inclusive, eu esqueci de falar isso com vocês, mas quero dicas, inclusive, se vocês tiverem também, porque isso a gente acabou, no meu caso, eu sempre facilito junto com essas oficinas, junto com Mariana, minha dupla, a gente acho que isso é uma importante, né? Acho que ter uma dupla é muito importante, ajuda muito, né? Você ter com quem dividir nessas horas, então acho que uma dica não estar sozinho, se possível, e a gente acabou adaptando aos outros tempos, né? Porque acabou que não teve como. E, mas assim, eu acho que é uma dificuldade que eu tenho muito grande, assim, né? Acho que até a Mariana, ela é mais calma do que eu fico muito querendo, né? Querendo perseguir a Mariana, é mais, não, calma, a gente vai adaptar aqui, a gente lembra que a gente colocou gordura, então acho que é colocar gordura sempre, né? E alguma gordura, principalmente para o meu caso é importante, porque chegou Carolina. Ah, mas não precisa. Ah, fiquei nervosa. Mas porque como a gente está tratando assunto técnico ainda, então às vezes é muito difícil a gente conseguir, né? Então a gente precisa ter uma gordura, a gente sempre coloca. Mas enfim, eu acho que é a parte mais difícil é quando a gente pega ou alguém que não está acostumado, né? Que era esse caso, e estava totalmente fora do padrão, né? Mas acho que prática, né? Acho que é praticando a gente vai aprendendo a sair dessas saias justas aí que aparecem. É. Posso falar um pouquinho, Carol? Ou já Pode. encerrou o tempo? É bem rapidinho. Eu lembro que na formação foi feita a pergunta eu acho que ao Keith, e perguntava, uma coisa que deu errado, tal. Ele naquele momento, ele para a pergunta e fala, por que perguntar o que deu errado? As pessoas focam, às vezes, muito nisso, né? Hoje, o que eu percebo é confiar no grupo, né? Confiar de fato no grupo, confiar na estrutura. A estrutura ela já tem todo um modelo, tempos e movimentos que auxilia isso muito fortemente. E também tem a leveza de tá tudo bem, sabe? Saiu, será que saiu? Dali vai ter um aprendizado, uma forma, às vezes vai fluir, sabe? E às vezes é aquele ponto de virada e também tem o nosso papel aqui como facilitador de, às vezes, trazer também alguns combinados, né?
olha, é muito importante o que você está trazendo, mas aqui é um momento que a gente precisa abrir um espaço, eu quero ouvir mais pessoas. Vamos, em uma frase, traz para mim, em uma frase, o que você gostaria de trazer, e aí amplia, né, a participação. E olha, uma coisa que eu percebo, o grupo se autorregula. É impressionante. Chega um ponto que o próprio grupo se autorregula e dá para seguir. Nossa, foi incrível ouvir vocês. Muito obrigada. É, E aí eu fico com aquele papel chato, né, daquela que interrompe, mas tudo bem, alguém tem que fazer isso, né? E até o que vocês falaram da coisa do mais ser mais objetiva, né, dessa questão da fala, do espaço da fala, né? Então, enfim, o tempo voou, né? Nem percebemos o quanto ele passou. Então, eu queria agradecer muito vocês terem vindo e terem colocado toda a sua experiência para a gente aqui. O Fernando está dando aplausos virtuais. Afogar com aplausos os peixes. E aí, como prometido, a gente vai encerrar com o Impromptu Networking e com essas perguntas que estão ali, né? O que mais te inspirou nas falas das líderes e como você está saindo desse encontro e o que está levando na sua bagagem. Essas são as perguntas. E vocês já E sabem aí? como é que funciona que a gente já fez hoje. Exatamente. Vamos nós. E as peixes vão também, porque provavelmente vocês também se inspiraram umas com as outras. Sim, Então sem vamos dúvida. lá. E aí, Carolina, a gente vai deixar aqui na sala uma pessoa muito querida. Vai fazer dupla com a gente. Haha. Na cara dele. Você fica Opa! meio perdido ali? Ó, tá gravando e Tá que gravando, bom. né? Só para não perder o Gente, emprego, hein? deixa eu falar se vocês não conseguirem responder por agora, mas se puderem responder aquela terceira pergunta que eu trouxe. O que acontece? Eu escrevi lá, se as elas estivessem sendo vítimas do próprio sucesso, como manter o frescor e intencionalidade sem que ele se torne apenas um novo velho jeito de fazer as coisas? Porque a gente utiliza Nossa, ó. muito, muito. E aí a gente tem utilizado muito aqui na secretaria. E algumas pessoas têm uma certa resistência no sentido de a gente tem o resultado, só que algumas pessoas falam assim, mas vai usar isso de novo. Ah, mas está usando isso de novo. Vamos, muda, né? Usa outra coisa, outra metodologia. A gente nem fala mais, né, do que se trata, mas as pessoas já sabem, né? Ah, junta aí, Aham. primeiro você vai pensar individual, depois em duplo, e aí a gente tem uma certa resistência de um pequeno grupo, assim, sabe? Aí essa era a minha pergunta que eu queria que Nossa, respondesse. é um caso raríssimo, Eu diria. li a sua pergunta e eu fiquei reflexiva, é, porque é interessante, porque o repetir também é legal. Eu tenho visto Uhum, que quanto mais a gente repete, mais resultado a gente tem, né? uhum. Também é interessante. E aí eu não sei, para falar a verdade, assim, não sei se eu tenho uma resposta para essa pergunta. Talvez ampliar o repertório, ou seja, será que você já usou as 33? Não, a gente utiliza várias, mas, por exemplo, a hora As que começa a pontuações. fazer porque meio que elas têm a mesma ideia, né, que é descentralizar ali a fala, o pensamento, a ideia, enfim, mas a hora que começa, a gente começa já a falar, olha, vamos fazer isso agora, aí meio que já Uhum. acende, né? Mas, assim, isso é um É, grupo pequeno, assim, sabe? São É. poucas pessoas. E, talvez valha a e, pena voltar o rodeio do cabrito, algum processo muito doloroso, assim. Não, eu pensei nisso. Eu pensei, falando, vamos fazer uma reunião tradicional aí, para a gente ver aqui o que vai Que dar. acontece. O novo velho jeito de fazer as coisas, né? É, Se é uma ficar, pergunta. se as estruturas libertadoras for o novo velho, tá ótimo, porque tá produzindo, né? Por um lado, tu tava pensando aqui. Resultados tem, entende? É É, só mesmo, eu não sei se é uma certa implicância de, pode ser. mas de novo, vai fazer isso aí e tal. Ou às vezes, sei lá, a pessoa não quer também sei lá, participar ativamente, né? Quer mais ficar na dela. Pode ser também, né? Tem gente que tem preguiça de participar, isso é É, verdade. é. É exigente para alguns tipos, né, de personalidade. E para introvertidos, às vezes é exigente, porque é muita interação,
e as pessoas cansam, tem isso também. Mas não fuja da pergunta, Faquin. Tem alguma fala que te inspirou nesse Ah, aquário? Alguma ah, coisa que bateu pra você assim de... sim, na verdade assim, né? A gente, assim, as falas da Priya sempre me inspiram, né? A gente conversa muito, a gente tem um contato aqui direto, mas ela sempre traz algo assim que dá aquela ligada, assim, né? Essa questão, né, de trazer a questão das pessoas, né? A gente, porque assim, ela assumiu uma grande unidade aqui, né? Uma unidade estratégica. E realmente, eles têm feito trabalho, tirou o Anderson de mim, O levou para Anderson, lá. E tem feito um trabalho bem legal. Mas sim, faz parte também a minha área de gestão de pessoas, desenvolvimento e gestão de pessoas também, né? Por mais que sejam áreas separadas, a gente atua juntos. E realmente ela tem levado essa questão, e quando ela traz, né, essa questão de pessoas, isso bate bastante no trabalho que a gente tem desenvolvido em relação a lideranças, né? Que ela diz, né, que assim, a gente tem que primeiro pensar na questão de conectar pessoas, e é exatamente isso, né? Eu acho que o engajamento, ele é local, né? As pessoas se engajam exatamente com as pessoas, cria o vínculo emocional justamente com as pessoas, não é com a organização. A pessoa não vai se engajar, eu me comprometo com a minha organização, ela se compromete com as pessoas, né? Então, eu acho que isso foi o que ressoou mais, assim, na fala dela, sabe? Muito bom. Vocês acabaram de ouvir o depoimento de André Fachin e vamos para a segunda rodada. E aí vai ficar conosco aqui agora, cara, outra pessoa querida. que ótimo. Tô adorando esse rodízio. Que o número tá ímpar, né? Então a gente manda as duplas para as salas e aí fica uma pessoa aqui para conversar com a gente. No nosso caso, Oi, Betânia do Mulan. tudo bem? Ai, Tudo que bom bom? estar com vocês. Eu tenho uma pergunta para fazer, que não tem nada a ver com o tema de hoje. Vocês vão fazer. Estamos gravando, hein? Só para Tá saber que a gente gravado, segue a pode. gravação. Não, eu só ia perguntar se vocês têm uma data para o próximo curso de facilitação. Ainda não. Vai ser Não. pro ano que vem, né? Ah, só para o ano que vem, Mas então. terá. Mas terá com certeza. Tá bom. Então, A ano que gente vem a gente tá. percebeu que cada vez mais, parece que mais ainda as pessoas estão precisando. É curioso isso, né? A gente Eu estava vou na começar a dúvida dar se aula era online necessário. agora, e aí eu acho que eu vou usar mais. Porque acho que para sala de aula é mais importante. E eu não dei aula durante a pandemia, então eu não tive essa experiência. Uhum. Então, Ah, interessante. né, eu não passei pela crise. Eu era professora antes, e aí eu parei de dar aula, teve toda a pandemia e eu tô retomando agora. Então eu não vivi a sala de aula online. Eu não sei nem o que que é muito bem. Eu vivi como aluna, né? Ah, Não como professora. Então eu acho que vai ser bem importante, assim, conhecer umas ferramentas e ter uma vivência, assim. E eu fiquei bem impressionada com a sala de aula de vocês, assim. Realmente é muito dinâmico, muito interativo, muito colaborativo, engajador. Eu acho que deve ser um super desafio, né? Manter esse engajamento no online. Na sala de aula física, é, presencial já é, né? É, No verdade. online, acho que no online é mais difícil. camada, né? Mais uma camada aí nessa história. Mas muito, muito bacana, assim. Mas assim, o uso porque mesmo na facilitação virtual a gente usa muito as estruturas libertadoras, né, para discutir o assunto. Então, estruturas libertadoras elas ajudam muito nesse engajamento em aulas mesmo. Você tem que passar conteúdo, mas também os alunos têm que estar engajados e prestando atenção, né? Porque Sim, senão ele coloca que nem um rádio lá no fundo e vai fazer outra coisa. E a aula fica ali só falando. Aí que começa a se experimentar. Mas qual é o propósito dessa aula mesmo? é aqui que eu tô Se esse fazendo aqui. propósito não está claro, né? Fazer outra coisa. Não, com Mas certeza. diga, Betânia, o que Hum. ficou de inspirador para você dessas Nossa, falas foi que... tanta coisa, né? Acho que muito dos princípios, assim, né? Essa questão de você dar voz, a questão de você, né, libertar a sabedoria coletiva. Acho que tem uma coisa de princípios aí bem, me marcou muito, assim, bem importante, que eu acredito muito, está muito ligado com as coisas que eu penso, que eu acredito. As dificuldades, né? Eu tava conversando com a Paula, ela compartilhou várias dificuldades que eu também tenho uns medos, assim, eu vou fazer pela primeira vez segunda-feira, né? Vai ser a primeira aplicação oficial, vendida e tal. Então, assim, várias preocupações e medos, enfim, e foi bom ter falado um pouco, porque aí dá um alívio no coração, né? Do tipo, não sou só eu, tamo junto aqui. A tranquilidade do se der errado também deu certo,
né? Tá tudo bem também, se deu errado, a gente também aprende pro próximo. Eu acho que nunca dá errado, porque na verdade é alguma coisa produzida no final, de alguma forma, e é uma Uhum. característica do grupo, de alguma maneira, né? Então acho que o grupo aprende ali de alguma forma. Gostei muito do vínculo também da estrutura libertadora com segurança psicológica, eu acho que tem um vínculo direto e íntimo, assim. Total. Acho Uhum. e o como fazer, né? As pessoas falam muito da importância, de que é importante ter e tal, mas e aí faz como, né, na verdade? Aplica como. Eu acho que a estrutura libertadora traz isso de uma forma muito rica, assim. É, Gostei de ouvir os casos grandes, né, com 120 líderes, team buildings e como é que estrutura, como é que organiza. Eu vou fazer um semana que vem que ele é metade híbrido, metade presencial. E eu consegui ali pensar numa estrutura que foi relativamente simples, como é que a gente faz nos dois casos ao mesmo tempo, porque parte do grupo vai estar presencial, parte do grupo Uhum. vai estar online, então eu também tem essa possibilidade, né, de juntar, fazer híbrido, né, ao mesmo tempo, Aham. e online. Assim, gostei das perguntas, inclusive do grupo menor, que foi como é que a gente aplica isso no dia a dia. Eu fiquei pensando como é que eu aplico dentro de casa, né, que eu tenho duas filhas pequenas, marido, né, mais uma pessoa que me ajuda em casa, então, assim, tem que conciliar muita coisa. Como é que aplica no dia a dia? Achei muito bom, assim. Achei que não tinha vindo ainda na minha cabeça, né, que era possível. E eu achei um bom insight, assim. A galera tá voltando. A galera já Muito está. bom. E temos a última Então é rodada. isso. Última rodada. 4 minutos, novas duplas. E aí vai ficar mais uma pessoa querida aqui na sala, Carol. Quem será? Quem será? Tá, o Parece Fernando aquela roleta, né? já Fica uma sei. roleta girando, Eu já aí sei vai porque dá para sumindo as pessoas. as pessoas travam assim. Ah, fiquei eu? Ficou. Eu Você já sobrou com a gente, Paulinha. Sobrou Sobre, aqui com a ai, gente. tristeza. Ai, gente, é Você muito vê que bom, né? o controle é digital aqui, ó. É um por vez aqui, ó. É só. Ai, gente, é muito bom. Eu sei, muito Nossa, obrigado pelo convite. nossa, e obrigada por ter vindo, que foi realmente incrível, assim, esse fishbowl, assim, de ouvir as experiências, os casos, assim, foi muito, é muito legal. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né? Vocês vêm para imersão, a gente ensina o que a gente sabe e aprende juntos, e aí depois vocês estão aí no dia a dia, a gente às vezes não fica sabendo, né? Então é muito Ah, é legal. muito bom. É, e assim, fiquei feliz também porque é muito variado, né? Assim, você vê, a gente está fazendo isso na EPEA com estudo de dança climática, Plano Nacional de Energia, e o pessoal usando né? O pessoal aplicando em agro, aplicando do STJ. Então, assim, é muito rico, né? Que você vê que tem Uhum. muitas possibilidades, né? Dá para a gente fazer o que a gente quiser, basicamente, né? Com estruturas libertadoras, né? E é muito rico, assim. Eu acho que tem um. Eu sou muito fã. Agora, três novas nossas lá vão fazer o curso com vocês, a imersão presencial. Elas já Legal. participaram das oficinas, participaram de 5 oficinas, a gente fez 6, né? Elas entraram. Uma das primeiras coisas que elas fizeram na EPE foi a oficina de transmissão, que foi a segunda. E elas já se interessaram, quiseram saber, chegaram a montar até storyboard com a gente, mas agora vão ver na prática como que é. Espera só um minutinho. Ô, Gua, Gustavo, que agora é meu filho que tá chegando aí. Tem que avisar meu marido para A ele descer. vida como ela é. É, A gente podia compartilhar aquelas frases, né, cara, que a gente separou ali. pode ser. Aquela. Tiveram duas interessantes aqui, né, que a gente colocou, né? Uma era do brilho individual na sabedoria coletiva. Nossa, eu achei É bem isso interessante. incrível, o brilho individual e a sabedoria coletiva. É, E na teve sabedoria coletiva. na sabedoria coletiva. E Legal. achei legal porque me Ah, muito lembrou legal. A de um, frase mesmo. de um outro consultor que falou uma vez que as estruturas libertadoras elas trabalham o indivíduo e o coletivo ao mesmo tempo. Ai, gente, muito maravilhoso. É que aí, quando Uhum. veio essa frase, eu falei, nossa, é isso mesmo, que é o brilho individual na sabedoria coletiva. Né? Né?
Eu achei Não, muito. gente, isso é muito legal, assim, como que as pessoas tomam posse do trabalho, né? Assim, é muito legal. A gente está vendo isso, que é esse trabalho do roadmap que a gente está usando, fez as oficinas, né? Ele é um trabalho das frentes de meio ambiente com a participação das superintendências. Mas o pessoal leva, assim, e defende o trabalho porque se sente parte, porque de fato foi parte, Uhum. né? É parte. O pessoal. E até o engajamento depois, né? Quando a gente manda porque tem oficina e a gente produz um documento e as pessoas comentam esse documento e a gente publica. Então, até acho que, O pós tem o engajamento também. entendeu? Ainda que a oficina não tenha trazido nada de novo, não é verdade? Porque sempre traz, ainda que não tivesse, que não fosse o caso, isso traz o engajamento depois para o processo, né? Então, aí o pessoal comenta, o pessoal divulga na hora que sai, né? Aí o pessoal divulga. E assim, acho que é uma coisa muito fantástica, como que traz esse engajamento, essa sensação de pertencimento. Eu contribuí para, sim, você contribuiu Uhum. para isso, né? Isso é Seu um sangue está ali também, né? Você deu seu sangue também, você deu seu brilho ali naquele. seu brilho, é. É, Isso muito responde aquela legal. pergunta, né, sobre o indicador que veio, né? Esse é um indicador, né? Você consegue Sim, medir isso se quiser, Ah, sim, mas é consegue. perceptível, né? o pessoal está voltando e nós temos 2 minutos para fechar. Vai Ah, escrever, Carol, rapidinho? Então, rapidinho, o que que te inspirou? Escreve no chat para compartilhar com todo mundo. Teve algum insight, alguma frase que foi falada? Enfim, o que que te inspirou? Escreve no chat para a gente compartilhar com todos e todas. Hum. Bom, a coragem que gera conexões ricas. Estrutura libertadoras é uma tecnologia humana. Confiar na riqueza que vem do grupo. Reflexão sobre os princípios dos cases. Carolina, lê o seu meio. Brilho individual na sabedoria coletiva. Para mim, isso, Tri, muito bom. É, capturou. E coragem para fazer e propor modelos diferentes. Como me disse Priscila, é uma tecnologia humana que proporciona conexão e os princípios são ponto de partida. É isso. Nossa, muita gratidão. Pri, Rita, Paulinha, bom ter vocês. Muito obrigada. E todo mundo que veio. Que joia. E os filhos todos já estão chegando. Querem jantar, talvez. Estão com Muito fome, bom. começam a chegar. Muito, muito, muito. Gratidão a todos que vieram, os convidados. Maravilhoso. Obrigada, pessoal. Foi Nos muito vemos na bom, próxima. muito rico. Muito bom. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, Tchau, pessoal. Boa gente. noite. Obrigada, Boa noite, tchau, gente. pessoal. Boa noite. Tchau. Só para fechar, Fê, teve o último ali, ó, a pluralidade de mulheres liderando com eles, É. o agrojudiciário, da energia à gestão pública, revela que quando o poder é distribuído, a transformação se torna inevitável. É o poeta André Fachin. É isso, Viu? Bom, poeta. muito bom. Poeta. Parabéns, pessoal. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigada. obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. gente. Boa noite. Boa noite.